Oi, vocês! Tem coisa boa pra falar pra vocês. Hoje a gente teve uma rápida conversa com o Caixinha no CTRI Pelé, ali no auditório, a convite do Caixinha para uma aproximação com a imprensa. E tivemos algumas informações relacionadas a dúvidas que tínhamos. Conversamos sobre tática, conversamos sobre time, sobre jogadores. Fiquem de olho nesse canal, que terão muitos vídeos de informações e bastidores que, enfim, nesse papo rolou, que acho que é importante de repassar para vocês. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre o jogo contra o Vasco. Senti muita segurança por parte do Caixinha em relação a esse jogo. Inclusive, o próprio se mostrou bastante empolgado, falando que sente o time bastante pronto. Acho que isso foi legal, de sentir realmente ele se com essa segurança em relação ao jogo contra o Vasco, sentindo o time muito pronto. Ele tá testando o Barreal, está testando o Rolaser. Verón a gente não teve tantos acessos, tá? Sobretudo depois do jogo contra um amistoso contra o Curitiba, em que ele se destacou. Mas Barreal e Rolaser são nomes que a gente ouviu bastante. E ele disse que sente o time pronto como sentiu quando ele estava no Red Bull Bragantino e ele venceu por 4-0 o Flamengo em 2023. Então é o mesmo sentimento comparado ao que ele está sentindo o Santos depois dessas 3 semanas em uma data FIFA, em que ele realmente utilizou, na minha visão, de uma forma muito boa, apesar das 4 folgas. Teve um amistoso contra o Curitiba, teve um jogo treino contra o Sub-20 que o Santos também ganhou. Então a adaptação desses jogadores que estão chegando agora, Barreal, Rolaser, foram diluídas em jogos de 45 minutos. Então foram jogos valendo, né? Acho que foi uma estratégia muito inteligente por parte do Caixinha, já que ele tinha que observar esses jogadores também em jogos valendo, né? Por mais que seja contra o Sub-20, são 2 tempos de 45, então fôlego, dinâmica, tática, técnica, tudo isso é visto em jogos um pouco mais longos. Anotei algumas coisas aqui, então, ó, primeiro, Barreal está treinando muito bem, tá? Muito bem mesmo. É provável que em breve a gente veja ou ele sendo um substituto imediato no segundo tempo, ou que ele consiga uma titularidade ao longo do Brasileirão. Em breve terá a Copa do Brasil também, então, de repente, ele vai dosando o time a depender da competição e do adversário. O Bahia é um cara que tá ganhando espaço, faz tanto lateral, quanto meio campo, quanto ponta, tudo pelo lado dele, lógico, e tem chamado a atenção do Caixinha nesse sentido. Então é um nome para ficar de olho. Mas pensando no jogo contra o Vasco, estamos tendo essa dúvida em relação ao Soteldo. Soteldo que se representou hoje sem nenhum problema, tá? Mas não pegou o treino de ontem, apesar de estar com o ritmo de jogo em dia. É um nome que ficou com um asterisco conforme o Caixinha foi conversando com a gente. Ficou um ar de dúvida se ele vai estar disponível para o jogo. O que eu acho que vai acontecer é, sem o Neymar, Barreal no lugar do Neymar, Rolaser, Guilherme e Tiquinho. Eu acho que essa vai ser realmente a formação do ataque do Santos no meio, né? Desde o Neymar, fora sem o Neymar, pra frente. Porque eu acho que ele vai poupar o Soteldo contra o Vasco, pensando nesse desgaste de viagem, cansaço e tudo mais, até chegar aqui. Ele vai observar o Soteldo nos próximos dias, lógico, ainda tem treino para acontecer. Amanhã tem treino. Sábado, possivelmente também. Mas acho que ele vai poupar o Soteldo, tá? Vou ficar em apurações aí ao longo desses próximos dias, mas estou com essa impressão. O Soteldo ficou com um asterisco dentro da fala dele em relação a essa dúvida por conta do desgaste da seleção venezuelana até ele chegar até aqui. Perdeu os últimos treinos, por mais que esteja com ritmo de jogo, tá com um ritmo diferente dos demais jogadores que descansaram, treinaram mais leve e tem enfim, intenções do Caixinha dentro desses treinos. E como ele perdeu esses treinos, pode ser que ele também seja poupado, tá? Que mais? Rolaser, vamos falar sobre o Rolaser. O Rolaser tem treinado como titular na ponta direita, tá? É um nome que já vem chamando a atenção também aí já faz algum tempo. Uma coisa que o Caixinha queria fazer nessas 3 semanas era realmente equilibrar esses nomes que chegaram agora, então tanto o Barreal quanto o Rolaser passaram por um processo de individualidade para que ambos cheguem ao nível do elenco atual, físico e técnico, dizendo, né? E Rolaser já estava, acho que há algum tempo jogando, se não me engano, ele já estava pelo Benfica jogando, mas jogando pouco. Então ele chegou com um físico também diferente dos demais e precisou desse processo físico, de entrosamento, de adaptação. E nessas 3 semanas o Caixinha sentiu que ele já está praticamente pronto para começar essa temporada de Brasileirão junto com o time como um jogador que chegou desde o início da temporada, que eu achei particularmente muito positivo, né? Em jogos que a gente vê ele atuando, né? A semifinal, por exemplo, até o amistoso contra o Curitiba, a gente sentiu ele bem à vontade, ainda com algumas limitações, mas muito à vontade. Ele tem uma visão de jogo muito diferenciada, ele é muito rápido, ele sabe encontrar o jogo, bons passes, então fiquei com um asterisco positivo para esse nome. Acho que é um nome que
como a gente vê, possivelmente veremos ele como titular já contra o Vasco, e eu estou muito curiosa, sobretudo porque o Barreal também tá com essa possibilidade de titularidade, já que o Neymar não vai jogar. Ai, eu estou com as expectativas muito boas para esses dois nomes. E Rolês possivelmente já será titular contra o Vasco também. E vai saber o que pode acontecer aí. Agora são rodadas aí. O Santos soltou uma nota hoje para falar sobre o Neymar, atualizou a questão física dele. Não colocou prazo para o retorno dele, mas confirmou que ele continuará em transição física, tá? Então, possivelmente, Neymar ainda demora a voltar, perdão, para o campo. Isso é uma parte negativa. Em consequência, pode dar espaço para nomes que já estão em crescimento dentro do Santos, sabe? Então, tem algo. Assim, já estivemos em uma situação muito pior, em que caso o Neymar estivesse fora, a gente já estaria em desespero. Mas tem nomes realmente em crescente dentro do Santos, que possivelmente vai conseguir dar conta, não a nível Neymar, mas um equilíbrio suficiente de qualidade para o Santos continuar podendo ter o gás que tem para continuar o campeonato e entrar de cabeça para o Brasileirão. Mas é isso. Rolheiser, possivelmente titular já contra o Vasco. Barreal, possivelmente titular já contra o Vasco. E a parte de trás e meio campo não muda, tá? Schmidt, Bom Tempo, Barreal, Rolheiser, Guilherme e Tiquinho. Guilherme não sai do time, tá? Como a gente já tinha conversado e esperava isso. O Caixinha é um cara muito conservador. Guilherme é o artilheiro do time. Realmente, para ele não faz sentido tirar o artilheiro do time. Sentiu ele se recuperar ao longo desse processo de 3 semanas também. Ele fez gol no jogo treino. Enfim, acho que ele vai continuar dando essa oportunidade de titularidade para o Guilherme, observar ele em jogos valendo novamente, nesse início de Brasileirão, não sai do time. E essas são as novidades até o momento, sobretudo no jogo mais próximo que temos à disposição, que é contra o Vasco. Acho que tem o fator ser um jogo contra o Carille também. Acho que o time vai entrar com esse gás de vingança, entre muitos pontos de aspas, né? Mas acho que é um fator de uma atmosfera de um jogo diferente também, que vai ser legal. E é isso, amigos. Algumas informações sobre o time, algumas coisas que vocês gostariam de saber sobre o Barreal, sobre o Rolês e sobre Caixinha extremamente empolgado em relação ao seu atual time e suas peças, tá? São peças enxutas ainda, na opinião dele. Acho que ainda falta alguns pontos a serem reforçados, mas que ele se mostra realmente satisfeito e empolgado com o que ele tem à disposição. Fechou? Não esquece de curtir esse vídeo, por favor, e se inscrever neste canal. Por favor, vai, se inscreve. A gente está crescendo, já são quase 14 mil inscritos aqui nesse canal. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que acompanha por aqui. Mas não deixe de deixar o like, por favor, que também que você ajuda o YouTube a entender que vale a pena entregar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Um beijo, qualquer novidade eu volto aqui. Fica de olho no canal, hein, que tem muita coisa para eu fofocar aqui para vocês ainda sobre essas conversas que tivemos com o Caixinha e que são informações legais, tá? Não é nada que destrua algo internamente do Santos, são bastidores positivos em uma conversa informal, tá bom? Um beijo, até a próxima!